Olá, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Micheleto, a notícia no tempo certo. No programa de hoje eu entrevisto Luciana Laspro, ela que é presidente do MAI Brasil, conselheira do Comitê São Paulo e vice-presidente do Círculo Italiano em São Paulo. Lu, é um prazer te receber. Prazer é meu, Edu. Obrigada pelo convite. Lu, recentemente tivemos diversas mudanças, né, em relação à cidadania. Queria que você falasse para nós aí que impactos isso causou para a comunidade italiana em São Paulo. Muitos. Bom, o maior deles é que hoje em dia a cidadania só alcança, né, com o decreto, agora que virou lei, a cidadania só pode requerer a cidadania quem é até neto de italiano, filho ou neto, de italianos nascidos na Itália que não tenham adquirido uma outra cidadania. Então, esse é o maior impacto. E as pessoas que estavam na fila para tirar, como é que fica esse sentido? Para mim, essa é a maior tristeza, assim, uma das maiores tristezas, né? Porque, principalmente em São Paulo, quem estava com data, dia, mês e ano marcado, foi respeitado e vão entregar a documentação com a lei antiga. Porém, São Paulo, que tinha uma fila de 10 anos praticamente, essa fila simplesmente desapareceu. Por quê? São Paulo tinha simplesmente era um requerimento. As pessoas mandavam um requerimento e aguardavam ser chamadas. Por lei, o consulado teria 2 anos, né? O Estado italiano teria 2 anos para fazer a cidadania das pessoas, né? Reconhecer a cidadania das pessoas. Porém, a gente sabe que não é fácil, né? Que falta funcionários, enfim. Só que 10 anos de espera, com o decreto, simplesmente as filas acabaram. Por quê? Essas pessoas não tinham dia agendado. Então, como funcionava em São Paulo? O consulado dava um prazo para 2016, 2017 se cadastrarem no Prenota-me e aí sim ter uma data e hora agendada. Quem tinha, sim, foi garantido. Mas quem não, então quer dizer, depois de 10 anos na fila, pessoas que estavam prestes a ser chamados, com a documentação inclusive pronta, porque sabiam que iam ser chamados dentro em breve, simplesmente com essa lei, acabou, cortaram. E agora só vai ser chamado e provavelmente a partir de outubro é o que o consulado agora deixou informação no site, né? Vão reabrir, mas só para quem é até neto, né? Então, infelizmente, a fila do consulado acabou, porém, tristemente, porque quem tinha um direito acabou sendo tolhido do seu direito, né? Tem uma estimativa de quantas pessoas foram prejudicadas? Muitas, creio que de mais de 100 mil pessoas, né? Infelizmente, isso para mim foi a pior do decreto, porque realmente pessoas que estavam cumprindo uma regra, né? E que, inclusive, cumprindo uma regra que o governo italiano, em 2 anos, deveria ter cumprido a regra deles, né? E, infelizmente, não cumpriu e simplesmente deixaram as pessoas na mão, né? E deixa eu te perguntar, você como presidente do MAI, qual foi a posição do MAI nesse sentido? Porque é muito importante você ter um órgão regulamentador, né? E você faz parte de um grupo. Como é que foi a posição de vocês nesse sentido? O MAI, isso é uma coisa que ficou muito falado aí ultimamente. O MAI tem apenas 2 representantes no governo, né? No parlamento, o senador Mário Borghese e o Tirelli na Câmara dos Deputados. Franco Tirelli é o deputado eleito pela América do Sul e Mário Borghese é o senador eleito também pela América do Sul. Apenas os 2 são representantes do MAI Brasília, eleitos como MAI Brasília. Tanto um quanto o outro votaram contra o decreto Tajani, que isso fique bem claro. Eles votaram contra o decreto Tajani. Que isso fique bem claro, fizeram o voto lá, falaram os seus votos contra o decreto Tajani. Tudo que eles fazem é a favor dos italianos no exterior. MAI, o movimento já diz, o nome já diz, Movimento Associativo dos Italianos no Exterior, né? E o que muito se diz, né, que estão na base do governo.
sim, estão na base do governo. E o que eu tenho para te dizer? Estar na base do governo não quer dizer votar com o governo. Muito pelo contrário, quer dizer estar lá para poder fazer parte dessa negociação, né? Para poder justamente defender o direito dos italianos no exterior. Então, diferente dos partidos lá, grande, Fratelli d'Italia, dos 3 partidos que fazem realmente a base, que montam o governo hoje, os 3 governos votam do jeito que se diz lá, aquela obrigatoriedade. O MAI não. O MAI vota realmente da maneira que eles sabem que vão defender os italianos no exterior. Tanto é que se não fosse a presença lá do senador Mário Borghese, hoje as crianças não poderiam nem mais entrar, né, entregar, as pessoas que têm cidadania hoje não poderiam nem entregar dos filhos menores. Que o decreto, na primeira versão lá, não teria nem como as pessoas que não declararam os filhos menores nem poderiam mais entregar os filhos menores. E o senador Mário Borghese, fazendo parte da comissão, conseguiu incluir os menores de idade, para poder entregar a documentação dos menores que hoje estão se entregando. Né? Numa interpretação depois, acabou virando concessão de lei, mas no momento lá foi feito essa defesa em favor dos italianos no exterior. Né? Importante esse seu alerta, porque às vezes as pessoas não têm esse conhecimento, né? Exato. E até por ser uma legislação de um outro país, há um julgamento, né, errôneo nesse sentido. Você também é advogada, enfim, você sabe muito bem como é que funcionam as leis. Às vezes existe uma certa confusão, né? E é muito importante saber, né? É muito importante saber que eles estão lá para ajudar, estão lá para poder defender os direitos dos italianos no exterior. Essa é a maior função e a maior honra do MAI, estar lá para defender os direitos dos italianos. É isso mesmo. Essa lei teve um grande impacto aqui no Brasil. Como foi nos outros países? Teve mudanças? Tem alguma coisa em percurso? Como é que estão essas ideias? Mesma coisa para todos, Edu. Na verdade, o decreto impactou todos os italianos no exterior, fora da Itália, todos, para todos os outros países. Italianos all'estero. Então, todos os italianos fora da Itália. Então, a perda geral, né? Geral. E aí você acaba perdendo laços culturais, familiares, né? E essa perda pode custar muito caro, não só para os imigrantes, né? Porque estamos indo atrás das nossas histórias, das nossas origens, né? Isso é muito doloroso, né, Luciana? Infelizmente, a gente vê até, né, na internet muita gente triste com isso, né? Muita gente triste, muita gente aborrecida, muita gente revoltada, né? Infelizmente, eu sempre peço, né, que a defesa da nossa Itália permaneça, que a divulgação da nossa cultura, da nossa língua, que isso permaneça porque está dentro do nosso coração, né? Isso não muda. Mudou uma regra, mudou uma lei. Triste, sim, a gente vai ficar e a gente tem que lutar para que isso seja modificado, que o nosso direito permaneça, inclusive porque era um direito nosso já adquirido ao nascimento, né? Então, ao nascer, a gente estava dentro de uma regra vigente. Então, nascemos italianos porque nascemos de pais italianos. Então, essa regra, espero que a Corte Constitucional até, inclusive, que faça valer o nosso direito de nascimento, né? Que decrete que seja inconstitucional, que declare que seja inconstitucional. Mas a tristeza fica, né? Muita gente triste, revoltado com isso, né? Você acredita que possa acontecer essa revogação? Que eles possam voltar atrás? Sim, eu espero que sim. A gente está esperando a declaração da Corte dentro em breve, né? Que seja dada alguma sentença aí, talvez não no todo, mas em parte, pelo menos, de declaração de inconstitucionalidade. Ao menos em parte, ao menos os que já tinham nascido, ao menos em parte, tem que ser, porque é inconstitucional. Como é que está sendo a luta do MAI nesse sentido? Total. A gente está esperando por isso e agora já foram feitas, aí agora não me lembro ao certo os tribunais que
que já pediram e está na espera dessa sentença, né? O MAI está sempre ao lado, sempre na defesa. Como é que funciona essa interlocução, essa ligação do MAI junto à comunidade italiana? Em que sentido você fala? Por exemplo, a pessoa, no caso, ela quer ver para tirar a sua cidadania. Como é que funciona essa conexão, esse diálogo? Como é que funciona essa aproximação para, de repente, uma pessoa que esteja nos assistindo e que queira retirar a sua cidadania? Olha, Edu, eu acho assim, o MAI em si, na verdade, não é que faz cidadania, né? O MAI eu te digo, o MAI, quando a gente fala em MAI, é a defesa lá, neles que estão no parlamento, né? A gente pede essa ajuda sempre para as pessoas, nessa maneira geral, e o MAI luta pelos direitos dos italianos no exterior, né? Tendo os representantes, a gente sempre pede nessa história de eleição, de votação, para que tenha representantes que possam cada vez mais ter representantes dos italianos no exterior em todas as circunscrições. Hoje a gente tem na América do Sul e tem sempre crescido mais, né? O MAI hoje tem candidatos também na América do Norte, Europa, enfim. O crescimento do MAI está cada vez maior e a gente sempre pede nesse sentido, né? A cidadania em si não é que faz. A gente pode até orientar, mas na verdade é por conta de outras coisas. Eu, por exemplo, que oriento por outros motivos, né? Por estar envolvida na comunidade italiana por outros motivos, né? Por isso que a gente acaba fazendo tantos outros serviços, né? Por estar dentro da comunidade. Porque você está próxima, né? Você já tem essa ligação afetiva e cultural, né? Aí a gente ajuda, acaba fazendo. A gente acabou de lançar um serviço de auxílio a quem quer mais informações de serviços consulares, né? São auxílios que a gente tenta fazer as pessoas terem informação. Nossa. Né? Como se diz, prestação de serviços de informação, na verdade, né? Para que as pessoas tenham acesso à informação. Porque né? Existe muito mito, né, em torno, né? Tem muita gente, às vezes, que tem falta informação, né? Aliás, isso posso até te dar uma puxada de orelha, digamos assim, as pessoas no geral. Porque o consulado... eu vejo vários consulados, mas principalmente vou dar o exemplo de São Paulo. Eles fazem vídeos, eles divulgam no Instagram, até para atingir maior número de pessoas. Então, assim, tem um serviço bem legal do próprio consulado para tentar atingir as pessoas de informação. Mas as pessoas acabam não lendo, as pessoas não entram no site. Então, assim, é um puxão de orelha no bom sentido. Mas que as pessoas leiam as informações do site, para que as pessoas sigam o Instagram do consulado. Vou até dizer aqui que é o Italy in Sampa. É o Instagram oficial do consulado. Tem também Facebook do consulado. Então, eles divulgam as informações. Aí as pessoas não precisam nem ir muito além. Já pega a informação direto do consulado para poder ter os direitos garantidos, né? Então, assim, às vezes, a pessoa fica bem perdida. Eu não sei como eu faço. Eu não sei o que fazer. Eu deixei de fazer isso. Estou com o endereço errado. Então, vamos supor, cédula de eleição não chegou. Mas por que não chegou? Porque o endereço estava errado. Então, às vezes, a gente fala mal de consulado que não fez isso. Mas quem errou? Talvez tenha sido a própria pessoa. Então... fica esse puxão de orelha aí para todo mundo. Atualizem os dados consulares sempre, porque o consulado precisa dessa informação para poder manter o cadastro em dia da pessoa, né? Então, sempre acessem o site do consulado. Quem tem cidadania, pessoas que estão inscritas no AIRE, têm cidadania, sempre acessem o site do consulado, né? consaopaulo.estere.it. Tem tudo lá, tem em italiano e tem em português também. Então, se a gente puder sempre verificar os nossos deveres, a gente consegue estar com tudo atualizado. Aí também tem vídeos que eles fazem em português. Também é uma boa, para a gente poder saber o que fazer. Então, agora, os filhos menores, que eles estão atualizando.
Uma boa para a gente saber como fazer, qual a maneira de conseguir atualizar as crianças, quem já tem cidadania, tem filho menor, o que aconteceu com a mudança de lei, pelo decreto agora que virou lei, como eu faço para poder usar esse benefício de lei e registrar as crianças, que não é mais por sangue, hoje é um benefício de lei. Mas eles estão, pelos vídeos, em português, inclusive, divulgando, né? Então, assim, a gente pede que estudem italiano, aprendam italiano, que é muito bom para quem, inclusive, tem a cidadania italiana, deveria falar o italiano, mas, inclusive, o consulado faz vídeo em português para ajudar. Então, é isso. É um alerta para que todo mundo... além de aprender italiano, mas que saber que eles fazem vídeos em português também. Se aproxime da cultura italiana, né? Que é tão rica e tão presente no nosso país, né? Aqui a gastronomia italiana é um hábito nosso. Acredito que na sua casa o hábito do macarrão, aos domingos, a lasanha, o nhoque deve ser gigantesco. Com certeza, também. Aí vamos falar não em serviços consulares, mas falando em hábitos e cultura e culinária italiana, com certeza. E um assunto acaba puxando o outro, né, Lu? Porque você perde os seus laços com a sua terra mãe, no caso, né? As suas origens, e aí você deixa de ter aquela visão de você, poxa, um alimento italiano, poxa, você vai desanimando e deixa, e vai deixando, e vai deixando, e vai deixando, até que isso morre, né? Dentro da sua família, você não tendo mais contato com a cultura. Não pode deixar morrer, nunca, não deixem. Então eu sempre peço, sempre falo, né? Não deixem morrer dentro das suas casas, né? O principal, então... Os hábitos, né? Bom, hábitos culinários, eu acho que isso ninguém deixa, porque Brasil come mais italiano que a própria Itália, eu acho. Mas os almoços de domingo, né? Para mim é o principal, né? Primeiro, estar com a família, coisa mais gostosa que tem, né? Para mim, não é só almoço de domingo, mas é o principal, né? A gente sempre que puder, tem que estar junto. Mas as histórias, principalmente as histórias, né? Muita gente às vezes nem sabe. Quem que era o nono? Qual que era o nome do bisavô? Né? Outro dia mesmo estava brincando com a minha mãe. Ela falou, você não sabe o nome do meu avô? Eu falei, sei, claro que sei. Aí falamos, nossa, sabe mesmo. E do outro lado? Claro que sei. Então, a gente sempre brinca, né? Aí a gente fala, pergunta lá, então, pro meu filho. Sei, claro que sei. É a ligação afetiva, né? E perguntar, né? Eu sempre falo para todo mundo, conversem com os mais velhos da família, né? Para descobrir. Porque às vezes a gente fala assim, eu sei que tinha um avô, mas não sei direito o nome. Às vezes é o nome que você deu pro seu filho e você nem sabe, né? Porque sem querer ficar, eu gostava daquele nome. Por quê? Às vezes nem sabe. E é o nome que era do nono. Ou bisnono, né? Bisavô. E tá no nosso sangue, no nosso coração, e sem saber, né? A história se liga, né? Então, por isso que tem sempre que conversar, né? Para não perder esse foco, não perder essa união, essa coisa que tem da gente... Tem muita gente que conta, né? Eu fui para a cidade, a terra do nono, e cheguei lá, parecia que era um cheiro que eu já tinha sentido. Então, são essas coisas que eu digo que não pode deixar perder. Tradição, né? E o Brasil, ele é uma comunidade italiana muito forte, né? Uma das maiores do mundo. Como você enxerga esse processo, voltando ao assunto da cidadania, essa limitação que aconteceu? Isso é um choque muito abrupto, né? Um choque cultural, acima de tudo, como nós estamos falando agora, além do lado familiar. Quer dizer, é uma coisa assim muito... Estão te tirando um direito, né? Esse é o sentimento? Esse é o maior sentimento. Acho que todo mundo ficou muito triste, muito chateado com isso, ou sem entender também por que a Itália fez isso. Até porque a Itália, se você for ver até os próprios jornais da Itália, dizem que a taxa de natalidade deles está cada vez menor, se é que não está zerada já, né? A taxa de natalidade, a mortalidade lá é grande, porque a maioria é de muito idoso, mais idoso, realmente muito idoso. Então, assim, não nasce criança, tem muito idoso. Então, eles precisam ter
né? Eu não consegui entender ainda por que não chamam, por que não fizeram programas chamando os jovens, né, de ascendência italiana, por que não chamaram, né, os descendentes de italiano, programas que chamassem as pessoas que tivessem ascendência italiana para estudar. Incentivo, né? Incentivo, né? Porque muitos jovens daqui se interessam muito pelas universidades italianas, pelas escolas italianas e tem interesse, né? Então, seria muito bom levar os jovens para lá. A gente vê aquelas casas de €1, as pessoas vão atrás. Mas quando vai ver no fundo, não é só pagar €1, tem muita coisa por trás. Então, de repente, fazendo... tem o turismo de raiz também, né? Mas fazendo uma campanha grande, levando as pessoas para lá, com incentivo realmente, trabalho, mercado de trabalho, que também precisam. A gente sabe que os jovens de lá, de repente, acabam o estudo e vão embora, vão em busca de melhores salários, né, na Europa. E sendo que o nosso dinheiro aqui é menor, né? Vale menos. Talvez um jovem daqui se interessasse pelo salário da Itália. Então, eu acho que faltou isso, faltou talvez essa conversa, essa intermediação, ao invés de cortar abruptamente, né? Mas eu acho que mais cedo ou mais tarde isso vai ter que ser revisto, talvez até bisneto, porque do jeito que foi, como você falou, bem abrupto, sim, porque a imigração italiana aqui fez 150 anos, né? Então, a maioria aqui... acaba, porque realmente seria bisneto, né? A maioria, bisneto para mais longe, né? E neto é muito curto a linhagem. A né? linhagem, Aqui no Brasil, né? Você encerra-se um ciclo, né? E ao invés de termos intercâmbios culturais, né? Sim. Que seria tão proveitoso, que nem, por exemplo, você é membro do Círculo, que é um espaço super bacana de encontro entre os italianos, né? Eu já fui várias vezes, adoro ir lá. Sim. E você acaba matando essas ideias, essas histórias, esses vínculos. Isso eu particularmente assim acho um crime o que aconteceu. O Círculo Italiano tá fantástico, né? Eu sou vice-presidente agora, o nosso presidente também. Tá fantástico. As festas, negócios, foram criadas várias comissões, várias viagens juntos. Então, quer dizer, está trazendo cada vez mais a italianidade para as pessoas, né? Então, festas, inclusive festa da família que vai ter agora, em agosto, e festas tradicionais da Itália já, né? Que tem sempre teve no Círculo. O Círculo nunca perdeu isso e agora, cada vez mais, chamando as pessoas, né? A procurar essa italianidade dentro dela, né? Então, foi um baque realmente essa história do decreto, que a gente espera poder retomar tudo isso mais para frente. Com a declaração de inconstitucionalidade, como eu te falei, a gente espera que a gente sabe, viu, que vai vir, provavelmente agora, uma nova lei, né, que já está, inclusive, aí por aí, a caminho, e que a gente espera que seja um pouquinho mais branda, pelo menos consiga levar os bisnetos ou algo assim, porque não... Do jeito que foi tão abrupto assim, foi muito complicado e não sabemos como vai ser, na verdade. Mas a gente espera poder ter uma chance de negociação maior, porque senão, realmente, para a Itália mesmo, né? Para nós, claro, porque tem muita gente aqui. O ministro Tajani, quando disse que não tem ligação. Mas, assim... Eu acho que todo mundo aqui pode provar que a ligação é mais do que uma ligação, né? Primeiro que quase todo mundo aqui teve contato com vô, bisavô. Eu mesma vivi com minha bisavó, indo todo domingo na casa dela. Era almoço e mais almoço de domingo na casa da bisavó. Então, eu, minhas irmãs, todo mundo teve esse contato. Muita gente aqui teve. Então, é diferente.
o crescimento nosso aqui da família brasileira ou ítalo-brasileira foi diferente. É diferente. A Constituição é diferente, né? É diferente de quem ficou na Itália, né? A gente aqui cresceu todo mundo muito junto, né? Então, talvez seja isso, esse pensamento que aqui vai para Miami. Alguns vão, sim, mas não só, né? Então, eu mesma já fui para Miami com meu passaporte, por que não? Mas quantas vezes já fui para a Itália? Sim. Então, acho que é isso. Eu acho que o brasileiro viaja bastante, viaja, mas tem aquela história com a Itália. Ninguém deixou de ir para a Itália. Uma ligação afetiva. Uma ligação afetiva. Todo mundo tem uma historinha para contar sobre a Itália, né? Com certeza. Eu, quando pequeno, a TV Bandeirantes transmitia os jogos do Campeonato Italiano. Futebol. Então, foi a minha primeira ligação com a Itália, né? Vendo os jogos, né? Na época, Napoli e Milan, né? Eu, torcedor do Napoli, meu avô torcia para o Milan. Então, as coisas começaram nesse formato. Então, isso é muito, muito legal, assim, né? Além do sobrenome também, Micheletto, enfim, são ligações, né? E São Paulo tem muitas comunidades, né? Tem a comunidade dos portugueses, dos japoneses, tem o bairro da Liberdade. Então, assim, temos diversos bolivianos, então tem espaço para todo mundo, né? São Paulo é multicultural nesse sentido. Talvez possa ser a cidade de São Paulo o ponto de mudança e o ponto de reflexão. E você trouxe um dado muito bacana em relação aos jovens, ao emprego e essa oxigenação que pode trazer para o país, né? Porque indo jovens para lá, mexendo com a economia local, trazendo recursos, trazendo novas ideias, ainda mais nesse mundo 2.0 que nós vivemos, onde a informação é muito rápida, isso pode dar um impulso para o país, né? Com certeza, com certeza. Festas também, Edu, você tinha comentado também de festas, não só o Círculo Italiano, as festas de rua que a gente tem aqui. É um ano inteiro praticamente com festas de rua. E comemorando o quê? Os santos italianos. Sim. Né? Querupita. Então tem Querupita, San Vito, tantas festas de rua que leva uma comunidade inteira, o quê? Comida típica italiana, né? Então, assim, é a culinária italiana que não se perde nunca, né? São Bartolomeu. Então, tem tantas comemorações, né? Aqui mesmo, essa semana teve a Festa do Nono, que comemora. Festa do Nono, o que é? Santana e São Joaquim. Então, a gente não pode dizer que não tem ligação com a Itália. Tudo é uma ligação com a Itália, né? E tem uma preocupação nesse sentido, porque a geração hoje perde o seu direito de cidadania. E as próximas gerações? Como é que elas ficarão com essa ligação italiana? Porque nós contamos aqui a nossa ligação afetiva, te confidenciei um pouco da minha, mas e as próximas? Como é que ficarão? Edu, esse é o maior problema agora com o decreto. O que aconteceu? Foram salvas as crianças, como eu te falei, né, os menores de idade, porém, o Ministério entendeu que era um benefício de lei, o que não consta isso na escrita da lei, mas foi entendido assim. Então, além dos pais que têm cidadania poderem declarar as crianças, o que foi entendido? Paga-se 250 euros, que não estava na redação, mas entendeu-se assim, e é benefício de lei. O que acontece? Essa criança não pode transferir para os seus filhos depois. Além de ferir depois a isonomia, porque vamos supor, hoje quem já tem um filho que tem cidadania, que os pais já fizeram, ele passa a cidadania para os filhos dele. Um segundo filho vai receber por benefício de lei, ele não vai passar para os outros filhos. Então, isso também é inconstitucional, fere também, né? Um filho passa para os outros, o outro não. Então, tudo isso tem que ser revisto. Então, por isso que a gente acha que a Corte Constitucional vai ter que dar um jeito nisso, né? Porque senão fica complicado essa distinção entre dois menores, aí digamos assim, né? Fora que já eram os que já tinham nascido, né? Antes do decreto, já nasceram de pai italiano. De repente, perdem um direito e aí um benefício de lei o faz italiano
por uma concessão, é complicado até de entender, até de explicar e de aceitar. Então, também tem esse problema, né? E o que você me perguntou agora? Como é que foi essa última pergunta aí que eu fui te explicar e... Você... não, eu comentei a respeito dessa perca cultural para os mais jovens. Aí como é que faz? Porque aí depois daquela geração para frente, como vai fazer? Porque hoje a gente ainda fala, né? Vamos para a Itália, vamos fazer o passaporte. As crianças ficam super felizes de contar, né? Eu brinquei, fui no restaurante domingo agora. Fomos almoçar e tinha uma criança, devia ter o quê? Uns 5, 6 aninhos. Ele estava almoçando com 3 senhores, pequenininho. Aí comendo lá, devia ser uns avós, né? Não sei, bisavós talvez, não sei, mas avós, creio. E aí, de repente, ele chamou o garçom e começou a falar, sabia que eu sou descendente de italiano? Por isso que eu comi tanto macarrão, por isso que eu gosto de gelato, de sorvete. Mas tão bonitinho, do nada. Ele chamou o garçom, estava na mesa do lado da minha. Aí falou, olha o orgulho da criança, falar que eu sou descendente de italiano. Os meus avós, ele falou, nasceram na Itália. E aí, por isso, né, eu sou italiano também, porque eu nasci aqui, mas os meus avós que nasceram lá... Então, assim, ele com, sei lá, 6 aninhos, contando pro garçom a história dele. Então, isso que é legal, né? Você vê as crianças já contando da Itália. E aí? E se acabando assim, não tem mais, né? Uma história não pode deixar isso acabar. Então, quebra-se um vínculo. Quebra-se um vínculo. É o que eu te conto em relação aos meus amigos lá do Círculo, quando eu frequento. Todos torcedores da Juve, e quando a reunião é muito legal. É tudo muito bacana, porque além do assunto futebol e das particularidades gastronômicas, mas há uma conversa muito legal, muito saudável, você revê os amigos, você cria laços, né? Então isso é muito bacana e isso precisa continuar. Com certeza. Né? E faz parte da tradição italiana essa irmandade, essa troca de informação entre todos. Sim. Isso é tudo muito rico, tudo muito legal. Lu, um prazer te receber, viu? Adoro. E eu falo, por exemplo, estudar italiano. São poucas as escolas, né, que têm a língua italiana. Mas tem muita gente aprendendo italiano. O Círculo Italiano, por exemplo, tem curso de italiano. Eu estudei no Dante, né, no Colégio Dante Alighieri, então fiz italiano na escola. Mas outras escolas que não têm a língua italiana, tem gente que vai aprender em cursos de italiano. Então, recomendo, porque assim, a gente não pode perder, né, a língua italiana. Cresceu, até você tinha me perguntado isso outro dia, né, se as pessoas vão atrás de curso de língua italiana. Como não é obrigatório, pouca gente faz italiano. Foi obrigatório a partir de 2018 para fazer a cidadania por matrimônio. Então, nesse período, as esposas ou os maridos, por conta da obrigatoriedade, acabaram indo atrás. Então, a procura foi maior por conta da obrigatoriedade. Mas, assim, é preciso a obrigatoriedade para a gente ir atrás? Porque é tão gostoso aprender uma outra língua, faz bem para a cabeça, faz bem assim. Eu acho que é bom se a gente puder. Eu sei que ninguém tem tempo, eu sei que não é fácil, mas quem puder, né, entrar. É uma língua assim que faz bem para nós, assim, é gostoso. Então, ir atrás de cursos livres, né? Sei lá, tem na internet, tem a pagamento, a não pagamento, mas o Círculo Italiano é um que faz, tem os cursos de italiano, tem ex-alunos do Dante Alighieri, tem vários, tem associações, tem muitas associações italianas em busca de alunos, né? Oferecem aula de italiano e estão em busca de alunos, né? Às vezes online, às vezes presencial. Então, eu sempre divulgo. No meu Instagram, sempre divulgo. Eu vejo curso de italiano, associações que oferecem curso de língua, pode me marcar, que eu repasso. Seja online, seja presencial, eu reposto. Eu sempre marco, porque eu acho que oferecer curso de língua italiana é muito legal. Sempre reposto. É uma maneira de você
fazer com que a cultura permaneça presente dentro da sua casa. Exatamente. Né? E aprendizado nunca é demais. Exatamente. Acho muito, muito, muito válido a gente aprender. Sempre gostei. Aprendi eu escutando música italiana quando era pequena. Nem sabia que eu falava, mas de tanto escutar as músicas lá, indo atrás do meu pai, escutando música. E aí, uma vez fui para a Itália, sozinha, me vi sozinha. E aí, até fui para fazer um curso de 1 mês lá. Fui para Perugia. E me matriculei aonde? No básico, porque eu falei, não sei falar, e eu achava que eu não sabia. Cheguei lá, a professora falou, mas por que você está no básico? Não sei falar. Ela falou, mas você está falando. Ah, é? E foi assim. Então, às vezes a gente acha que não sabe, mas eu só entendo, mas não fala. Não fala porque você não teve a oportunidade. Então, a gente tem que ir em busca da oportunidade. Tentar conversar como você falou, é muito legal. Vai num círculo italiano com os amigos, porque às vezes a gente não tem a oportunidade de conversar. Mas entre amigos, ninguém vai criticar um ao outro porque errou, porque não errou. E aí vai falando e a gente acaba no fim conversando em italiano, né? E aí desenvolve, solta a língua e começa a falar, o que é muito legal. Bacana, Lu. Bom, vamos para o nosso quadro Tiro Curto, Jogo Rápido. Eita, tá? vamos. Perguntas curtas, respostas curtas, tá? Tá. Cidadania é um direito ou um privilégio? Um direito previsto na lei. Um prato que representa bem a união Itália e Brasil? Polenta com frango, pensando no sul do Brasil. Pizza, pensando aqui em São Paulo. Que mais? Espaguete, pensando no domingo. Vários. Uma cidade italiana que mora no seu coração? Balvano, porque é a cidade do meu pai, na província de Potenza, na região Basilicata. Uma porque eu escuto todos os dias, porque meu pai, todo dia ele fala de Balvano, que é a cidade onde ele nasceu e que a gente ama de coração. E para mim, Roma também, porque é a cidade maravilhosa, a mais linda do mundo, segundo eu penso. E se a gente ler o contrário, Roma é amor, É a né? cidade do amor, né? É. Legal. O maior desafio do ítalo brasileiro hoje? Maior desafio do ítalo brasileiro hoje? O ítalo brasileiro está passando por um momento complicado, né? Com a cidadania. Acho que permeia tudo o que nós falamos aqui, né? Dessa dificuldade de... Maior desafio é manter essa italianidade, respirar fundo e acreditar que esse período vai passar e a gente não pode deixar a peteca cair. Manter a cabeça erguida, saber que a gente é sim italiano desde o dia do nosso nascimento e que o período é sim obscuro no momento, mas que tudo vai dar certo. A gente tem que ter fé que isso, o que é inconstitucional vai ser declarado inconstitucional e a gente tem que manter a nossa italianidade. Quanto mais a gente puder manter a cultura, a língua, passar adiante sempre essa parte, sempre. Na família, nos amigos e continuar essa nossa parte, fazer a nossa parte. Legal. Tradição italiana que nunca pode morrer. Almoço de domingo com a família e as histórias italianas com a nossa família, com os nossos amigos, sempre em busca dos nossos antepassados e entender da onde é a nossa origem, quem não sabe ainda, buscar, procurar, fazer pesquisa pelo nome, pela nossa origem e buscar. Quem não sabe ainda, ir buscar. Legal. Lu, muito obrigado pela presença. Foi um prazer conversar contigo. Né? Não é uma entrevista, é uma conversa. Então foi tudo muito bom, tá? Te chamarei outras vezes. Obrigada, Edu. Obrigada, agradeço. Queria deixar até o nosso Instagram. O meu é @luciana.laspro. O do Mai é @maibrasile, para quem quiser seguir, né? Do consulado também já falei, porque eu acho interessante para todo mundo buscar as regras, né? E @Italiansampa é o oficial do consulado.
É isso, o que a gente puder ajudar, a gente fica à disposição. Tá ok. Muito obrigado, Lu. E para você que curtiu o nosso programa, compartilhe, siga o nosso canal e até a próxima.